O chefe de Estado angolano, João Lourenço, abordou aspectos ligados à cooperação entre Angola e Portugal, à melhoria das condições de vida dos angolanos, à diversificação da economia e ao combate à corrupção. O estadista angolano deu uma entrevista exclusiva à RTP África, conduzida pelo jornalista Vítor Gonçalves, no quadro da visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a decorrer de 5 a 9 do corrente mês. Em cerca de 30 minutos, João Lourenço falou da relação com o Fundo Monetário Internacional, das políticas de atração do investimento estrangeiro para Angola e da situação do país a quando da sua tomada de posse como Presidente da República em setembro de 2017. Falou também da pretensão do reforço do investimento luso nos setores da agricultura, da indústria, incluindo a transformadora, além do turismo. De recordar que em novembro de 2018, João Lourenço efetuou uma visita de Estado a Portugal, a convite do chefe de Estado luso Marcelo Rebelo de Sousa para o reforço da cooperação bilateral. Eis a íntegra da entrevista. Sr. Presidente João Lourenço, muito obrigado por receber a RTP e por esta entrevista. Sei que também estamos na véspera do seu aniversário e que convidou o Presidente português para esse evento. Foi mera coincidência ou na política não há acasos? Olha, de facto, na política não há casos. Não há casos, juntamos o útil ao agradável. Eu dizia em Portugal que, para além das relações institucionais, na política, as relações pessoais ajudam. E é neste quadro que eu convidei o Presidente Marcelo a chegar a Luanda exatamente no dia do meu aniversário. E como é que são as suas relações pessoais com ele? São boas, apesar da diferença de idades, mas as relações são boas e procuramos cultivar cada vez mais. Ao longo dos últimos anos, as relações entre Portugal e Angola têm tido altos e baixos. Do seu ponto de vista, neste momento, como é que o senhor classifica as relações entre os dois países? Neste preciso momento, as relações estão no pico da montanha, né? Estão lá bem em cima. De qualquer forma, temos o dever de continuar a trabalhar no sentido, não diria de manter este nível, mas, se possível, subir ainda mais. E isso depois de um período que foi uma fase muito baixa que teve a ver com o processo Manuel Vicente, que já está superado. Por que é que para Angola essa questão foi tão relevante? Bom, para Angola esta questão foi relevante porque nós estávamos perante o incumprimento de um acordo entre 12 Estados e 12 Estados que se querem bem e havia necessidade de uma das partes recordar à outra parte que temos um acordo que precisa de ser cumprido. Felizmente o bom senso acabou por vencer e esse momento difícil passou rapidamente e não deixou sequelas. O senhor, no seu discurso inaugural, em setembro de 2017, acabou por não fazer referência a Portugal, justamente por causa desse caso. E, na altura, aquilo foi um pouco decepcionante em Portugal. Acha que se fizesse hoje um discurso semelhante, a referência a Portugal já estaria presente? Bom, primeiro dizer que a interpretação é vossa quando dizem que foi intencional não ter feito referência explícita a Portugal. Eu não fiz referência explícita a todos os países que estavam presentes na cerimónia. Havia bastantes países, na sua maioria africanos. Portugal era dos poucos países europeus que estava presente, tirando aqueles que estavam representados a nível dos respectivos embaixadores. É verdade que as relações entre Angola e Portugal sempre foram especiais, desde a proclamação da independência em 1975, mas, de qualquer forma, eu devo dizer que não foi intencional essa, chamemos-lhe omissão, não houve nenhuma omissão intencional. A única verdade que há nisso é que, de facto, não citei o nome de Portugal. Numa ocasião futura, digamos daqui a 3 anos, sensivelmente, quando haver novas eleições, não devo adiantar o que direi sobre Portugal, mas é uma surpresa que deixo para todos, para os angolanos e para os portugueses. E será com certeza uma boa surpresa. Eleições a que o senhor vai concorrer, não há dúvida nenhuma sobre isso, não é? Em princípio, se até lá estiver de boa saúde, com certeza que vou concorrer.
Sr. Presidente, apesar de tudo, ainda subsistem algumas questões entre os dois países e uma delas tem a ver com a dívida do Estado angolano a algumas empresas. Qual é exatamente o montante dessa dívida e qual é o calendário que o Estado angolano tem para o pagamento dessas dívidas? Bom, o montante da dívida varia consoante os momentos, porque desde o momento da minha visita a Portugal até os dias de hoje, gradualmente nós temos vindo a reduzir esse mesmo valor. E nos próximos dias vamos fazer mais um pequeno esforço no sentido de reduzir ainda mais esse mesmo valor. O importante é que toda a dívida é para ser paga, desde que o devedor reconheça que deve, e Angola reconhece que deve. Portanto, a nível das equipas ministeriais, técnicas e ministeriais, tem havido esse trabalho quase que permanente de reconhecimento da dívida. E existe um calendário para esse cumprimento ou vai-se fazendo caso a caso? Se fosse possível nós liquidarmos a dívida de uma vez, falo-íamos. É evidente que isso não é possível. O importante é dizer que estamos a fazer o esforço de acelerar esse reembolso da dívida para com Portugal. Sr. Presidente, qual é a importância para a Sonangol, que é a maior empresa de Angola, dos seus investimentos em Portugal, nomeadamente no Milênio BCP e também indiretamente na Galp? Porque a Sonangol está a desfazer-se de algumas participações noutras empresas. No caso português, qual é a intenção relativamente à futura presença da Sonangol? Bom, de uma forma geral, a Sonangol tem orientação no sentido de se retirar daqueles negócios que não têm muito a ver com a sua atividade, que é a extração de petróleo, extração e comercialização de petróleo. Isto é no geral. No concreto, nós vamos ver caso a caso. No caso da Galp, a Galp está ligada ao setor dos petróleos, portanto... Não há razão para sair. Não há razão para sair. E a explicação é essa. Portanto, é um tipo de atividade que faz parte do mesmo negócio. Portanto, a Galp não se põe. Com relação ao banco, ao BCP, eu reitero o que disse em Portugal. Portanto, em princípio, vamos nos manter no BCP. É considerada uma participação estratégica? Portugal, no fim da minha visita de Estado a Portugal. Em que outras áreas é que o senhor conta com o investimento português ou com o apoio português aqui em Angola? Ou que gostava que fosse reforçado? Nós gostaríamos de ver maior presença do empresariado português na agricultura, nas indústrias, na indústria transformadora, portanto, nas várias indústrias, não especificamente na indústria extrativa, mas sobretudo na indústria transformadora, no turismo, sobretudo nessas áreas. Uhum. Uma das áreas em que Angola pediu recentemente também o apoio de Portugal foi naquilo que tem a ver com o possível repatriamento do dinheiro angolano que tenha saído ilegalmente de Angola. Que tipo de apoio é que Portugal pode dar? E também lhe perguntava se tem ideia, existe uma estimativa de qual será o montante desse dinheiro que saiu ilegalmente do país. Nós tratamos desta matéria quando da minha visita a Portugal, particularmente com o Primeiro-Ministro António Costa, que se comprometeu a ajudar-nos na medida do possível e nos moldes que nós acordamos. Portanto, quanto aos valores, preferimos não nos abrir por enquanto e, na devida altura, a opinião pública tomará conhecimento. Sr. Presidente, por que é que o senhor elegeu o combate à corrupção como a prioridade do seu governo e do seu mandato? Não fui eu quem elegeu. Quem elegeu foi o meu partido. Portanto, uma das questões fundamentais que o MPLA defendeu durante a campanha, uma das promessas, um dos compromissos que o partido assumiu perante os eleitores e, consequentemente, perante os angolanos, foi precisamente a necessidade urgente de combate à corrupção. Isso tinha que haver alguma razão. Portanto, não foi por mero acaso que
na sua agenda eleitoral, o MPLA escolheu o combate à corrupção como prioritário. É que concluiu-se na altura que os níveis de corrupção no nosso país tinham atingido níveis insustentáveis. Era preciso fazer-se alguma coisa, sob pena de afugentar o investimento privado estrangeiro, tão necessário para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, eu, como bom soldado, o que estou simplesmente a fazer é cumprir aquilo que o meu partido me orientou a fazer. O senhor não acha que este é um combate de um homem só, é um combate do partido e é um combate que também tem o apoio das Forças Armadas, por exemplo? Não há um envolvimento nacional no combate à corrupção? Sim, este combate é um combate de todos. Embora a iniciativa tenha sido do partido pelo qual me elegi, né? Portanto fui candidato do MPLA, este é um combate do MPLA, é um combate de praticamente toda a sociedade. Portanto, toda a sociedade está envolvida. Várias instituições estão envolvidas, a justiça, sociedade civil, sim, particularmente a justiça, a sociedade civil está envolvida e tem colaborado naquilo que lhe compete. E é uma questão do tempo, eu penso que temos a garantia de que esta batalha será vitoriosa. Mas o senhor ficou surpreendido com a dimensão da corrupção no aparelho de Estado? Ou era uma ideia que já tinha antes de chegar à presidência? Bom, é preciso que se diga que eu não sou alguém vindo de outro país, de outro planeta, de outro partido político. Eu sou parte do sistema. Cresci dentro do MPLA e, portanto, muito antes de vir cá parar a presidência da República, acompanhei tudo que foi sendo feito de bom e de mal pelo partido, pelo meu próprio partido. Portanto, não foi nenhuma surpresa, para dizer que não foi nenhuma surpresa. A única diferença é que, posto cá, acabei por ter a oportunidade de ter a dimensão real do quanto a corrupção em Angola representava. O senhor sabe que este combate mexe com interesses instalados. Chegou a falar no vespeiro. Está, digamos, convencido que é um combate que tem condições de vencer? Eu estou convencido que sim, que caso contrário já teria desistido. Se não desisti, é porque estou preparado para a luta, sei que não estou sozinho e por não estar sozinho sinto-me estimulado a continuar a liderar esta luta. Eu só estou a liderar, eu não estou a fazer o combate, eu só estou a liderar. Portanto, é uma luta que é de todos. É difícil, devemos ser honestos em dizer que carece de muita coragem, da perca de muitas noites, mas pensamos ter os nervos de aço suficientemente fortes no sentido de levar este combate até o fim, seja quais forem as dificuldades e as ameaças que possamos encontrar pelo caminho. Sr. Presidente, há alguns observadores que, relativamente a esta questão, pensam o seguinte: até que ponto é que isto é uma mudança profunda que se está a acontecer em Angola ou é apenas algo cosmético que poderá, daqui a uns tempos, práticas antigas poderão voltar com outras personalidades? Acha que há uma mudança que está a acontecer de práticas, de métodos, de cultura, que vai permitir que seja uma Angola nova em termos daquilo que é a relação com a corrupção? Bom, ninguém pode garantir que daqui para frente não haverá corruptos. Essa garantia ninguém dá. A única garantia que podemos dar é que poderá haver corruptos, mas não ficarão impunes. Portanto, a grande diferença não é haver ou deixar de haver corrupção. O problema é que antes havia corrupção e impunidades, essas duas categorias estavam praticamente casadas, e nesta nova era, se haver corruptos, e admito que possa haver,
não haverá impunidade. Independentemente do ou nome não é descoberto, e independentemente do poder sim, de quem estejamos a falar. Ou não é descoberto, ou se for descoberto, não haverá impunidade. Independentemente de quem seja. Não há, digamos, intocáveis. Com certeza, isso já eu disse em determinada ocasião, creio que foi no Congresso Extraordinário que me elegeu como presidente do partido, que o tempo da impunidade tinha ficado para trás e que deixava de haver intocáveis no nosso país. A prática está aí para confirmar essa minha afirmação, porque há pessoas que hoje estão a contas com a justiça e que há 2 anos atrás era impensável falar-se sequer na possibilidade desses nomes estarem hoje com problemas com a justiça. Pelo seu poder, pelo poder que tinham na altura. Com certeza. Nos primeiros meses do seu mandato, o senhor afastou Isabel dos Santos da Sonangol. O seu irmão, Filomeno dos Santos, foi exonerado do Fundo Soberano de Angola e uma outra irmã foi afastada da gestão de um dos canais da TPA. O senhor não receia que o acusem de estar a ajustar contas ou a perseguir a família do antigo presidente? Bom, essas pessoas têm outros irmãos. Não são só 3 irmãos. Por que razão é que as medidas que acabou de citar, que foram tomadas contra ele, foram tomadas só contra esses 3? Não é perseguição a ninguém. E seria perseguição se os tocados fossem apenas eles. Mas há outras individualidades, outras figuras públicas, pessoas de peso, ministros. Generais? Esses não eram ministros, não eram generais. Então, se toca em ministros, se toca em generais, não se toca em cidadãos que, mesmo sendo filhos de quem são, não deixam de ser cidadãos comuns? Eu acho que a afirmação de que é uma perseguição à família do ex-presidente não colhe. Sr. Presidente, e admite que o anterior Presidente, quando terminar o seu período de imunidade, possa também vir a ter que prestar contas à Justiça, se houver elementos para isso? Eu não sei, porque eu não sou o Procurador-Geral da República. O Ministério Público, regra geral, é quem, se tiver elementos, se tiver razões para tal, acaba por abrir processos contra os cidadãos. Como é que encontrou o país quando chegou aqui à presidência em termos económicos e financeiros em setembro de 2017? Bom, devo dizer que não encontrei bem. O país não tinha saúde financeira. Aliás, estava em pré-bancarrota? Aliás, estávamos... Talvez não. A expressão bancarrota tem um significado. Talvez não tivéssemos chegado a esse ponto. Não chegamos, com certeza, mas... estávamos num período de crise devido à falta da diversificação da nossa economia. O país tem pouca produção de bens exportáveis, portanto, de bens que possam angariar divisas. O petróleo vale cerca de 70% altura, a 80% das exportações de Angola? Mais do que isso. Quase 90%? Quase 90%. E, portanto, isto é uma situação complicada. Cria uma grande dependência, não é? Cria uma grande dependência. Da oscilação dos preços do petróleo. E a luta que estamos a fazer neste momento é precisamente procurar diversificar a economia, criando um ambiente de negócios favorável ao investimento privado, quer nacional, quer estrangeiro, no sentido de desenvolvermos outras áreas da nossa economia para além do setor petrolífero. E ao fim de quase ano e meio de exercício, o senhor já tem resultados para apresentar, para nos dizer que a economia está hoje mais diversificada ou foram lançadas as sementes para estar mais diversificada no futuro? Isto ainda não é um trabalho acabado. Não posso dizer que a economia não seria correto dizer-se que a economia hoje já está mais diversificada, mas digamos que o caminho é este. O ambiente
propício ao investimento está aí, foi criado em tempo recorde, em pouco mais de um ano. Combatemos os monopólios, estamos a fomentar, digamos, a concorrência entre as empresas, e com este novo ambiente temos a garantia de que é uma questão de tempo, vamos aumentar a cota do setor não petrolífero na economia nacional. E de novo, aí será sobretudo a agricultura e a indústria as grandes apostas do governo angolano? Ou teremos outras áreas? A agricultura, a indústria, as pescas, o turismo, sobretudo essas quatro que produzem riqueza, produzem emprego, portanto dão emprego e sobretudo produzem, digamos, produtos de exportação que podem pesar na capacidade de geração de divisas. Sr. Presidente, e quando é que isso, do seu ponto de vista, terá um reflexo direto na vida das pessoas, nomeadamente em termos de melhores condições de vida, de mais emprego, de um custo de vida mais moderado? Quando é que acha que os angolanos poderão ter melhores condições face à nova situação económica que o senhor quer pôr em prática? Bom, isto vai acontecendo e as próprias pessoas hão de sentir proximamente que as medidas que foram tomadas neste período de pouco mais de um ano e 5 meses, vão começar a surtir efeitos. Deixa-me dizer, por exemplo, que nos últimos anos o acesso à função pública estava praticamente congelado. E nós abrimos concursos de ingresso na função pública, nomeadamente em 2 setores importantes da vida da área social, a educação e a saúde. Mais professores e mais médicos, mais enfermeiros? Portanto, foram pelo menos 20 mil professores que ingressaram o ano passado, pelo menos 20 mil, alguns na área da saúde. Portanto, só isso é um sinal evidente de que alguma coisa mudou. Portanto, não estamos como estávamos antes, em que o principal empregador, que é o Estado, tinha, portanto, encerrado as portas aos potenciais candidatos a emprego na função pública. O acordo que o Estado angolano fez com o FMI não implica medidas de austeridade que tenham efeitos, por exemplo, na organização do Estado, do género ter que reduzir o número de pessoas ou um outro tipo de medidas, ou não aumentar os salários? Essas medidas de austeridade que muitas vezes estão associadas a planos do FMI não vão acontecer em Angola ou vão acontecer? Não vão acontecer em Angola pela simples razão de que este programa não é do FMI. Este programa é do Executivo angolano e que o FMI abraçou e entendeu apoiar. Através da assistência financeira. Através da assistência financeira. Financeira e não só, financeira e técnica. Técnica também. Técnica também. E por esta razão, todas as medidas de austeridade que existem foram autoimpostas. Ou seja, é o próprio Executivo angolano quem, mesmo antes de chamar o FMI, autoimpôs e acabou por depois merecer, digamos, o aval do credor, que neste caso o FMI. O FMI. Em dezembro passado, portanto há cerca de 2 meses, relatórios das Nações Unidas, nomeadamente a Unicef, revelaram que metade da população de Angola vive em situação de pobreza e larga maioria das crianças não têm ou habitação adequada, ou alimentação, ou a saúde adequadas. Como é que o seu governo vê este problema e vai enfrentá-lo? Bom, a pobreza é um problema do continente e é um problema do nosso país. Portanto, é um facto que existe pobreza em Angola, como existe em muitas partes do mundo. E a nossa luta é gradualmente ir lutando para a redução desses mesmos índices de pobreza. A pobreza estava ligada, sobretudo, aos longos anos de conflito armado. Portanto, não havia circulação, os campos estavam minados
E nos últimos anos foi feito um esforço muito grande no sentido, em primeiro lugar, da desminagem dos campos, da abertura das vias, portanto existe circulação por terra e hoje a oferta de bens alimentares produzidos localmente já é bastante significativa. Portanto, em termos de fome, por exemplo, não se pode dizer que exista fome em Angola. Pode haver má nutrição. Pode haver alguma má nutrição, há sempre alguma, mas mesmo assim, comparativamente aos anos de conflito, houve uma evolução muito Significativa. grande, bastante significativa. Bom, é evidente que a pobreza não é só a falta de alimentos. A pobreza tem a ver com as condições de habitação da população, o acesso à escola, o acesso à água potável, sobretudo. E mesmo aí, grandes investimentos têm vindo a ser feitos no sentido de satisfazer o maior número possível de cidadãos, tanto com acesso à água potável, à energia e à habitação. O senhor há pouco já me disse que muito provavelmente será candidato de novo nas próximas eleições, se tiver em condições de saúde. Mas é cedo para se falar disso. Diga. Eu acho que é cedo para se falar disso. É cedo para se falar. Que visão é que tem para Angola? Que herança é que o senhor gostava de deixar quando, ao fim de 10 anos, deixar a presidência angolana? Qual é a sua visão para o país? O sonho de qualquer líder é fazer bem aos cidadãos do país em que ele é presidente. Portanto, este é o sonho de qualquer chefe de Estado. Portanto, melhorar as condições de vida, de uma forma geral, dos cidadãos. Não apenas o material é importante, como o espiritual também, os direitos e as liberdades dos cidadãos, deixá-las a um nível o mais alto possível. Portanto, que os cidadãos tenham mais acesso à imprensa, mais liberdade de expressão, mais liberdade de manifestação, o que já está a acontecer. Isso para si é um ponto crucial do seu exercício. Não é tabu, sim, é crucial. Não é tabu hoje alguém organizar uma manifestação pública, não é considerado crime. As organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil, hoje não são estigmatizadas, portanto, não há quem seja considerada contra o regime pelo simples facto de discordar do Presidente? De discordar do Presidente, de discordar das políticas do governo. Portanto, também nesse aspecto, o nosso sonho, e não só sonho, na prática temos já trabalhado no sentido de atingir esse objetivo, os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos estão a ser respeitados. Bom, e obviamente, do ponto de vista material, todos os outros direitos, a habitação, o emprego, a saúde, a água potável, a energia, é uma luta de todos os dias. Sr. Presidente, qual é a sua opinião sobre a CPLP e se acha que é uma organização que tem sido meramente simbólica ou, na verdade, há aqui um potencial que pode ser aproveitado? Sobre a CPLP, há muito que se lhe diga. A CPLP é uma organização de países que, do ponto de vista geográfico, estão descontinuados, portanto, estamos em vários continentes. De um certo ponto de vista, isso é uma desvantagem, mas de outro ponto de vista, isto é algo de muito importante. Significa dizer que a organização tem uma dimensão internacional. Estamos em todo o mundo, praticamente. Estamos nos 5 continentes. O que é que tem sido feito em prol dos povos e dos países que integram esta organização? Eu acredito que pouco. Temos privilegiado, sobretudo, questões de ordem histórica, de ordem cultural, de ordem linguística e pouco de ordem económica, sobretudo de cooperação económica. Portanto, esta é uma parte que está em falta, mas ainda vamos a tempo de prestar atenção a ela.
Sr. Presidente, eu devo assumir Angola, devo assumir a presidência dentro de um ano, depois de Cabo Verde, não é? E será esse o seu impulso? E vamos ver o que fazemos. Sei que o senhor é um praticante de desporto, que gosta bastante de desporto e também gosta de xadrez. Há alguma coisa... Também é desporto. Também é desporto de outra natureza. Há alguma coisa na estratégia do xadrez que seja importante para o exercício político? Prever as jogadas do adversário. Pelo menos esse aspecto é importante. E quanto mais jogadas antecipadas do adversário você conseguir prever, melhor defesa podes preparar para derrubar o adversário. Portanto, pelo menos nisso é extremamente importante. Há algum líder político, nacional, angolano ou internacional, que seja uma inspiração para si? Eu não gosto muito de falar de pessoas sob pena de omitir outros. Portanto, apenas um é um bocado perigoso. Mas pode dizer 2 ou 3. Quem são assim as suas referências quando pensa num líder político cujo percurso tenha inspirado o seu próprio percurso? Bom, em primeiro lugar, a nível nacional, Agostinho Neto. Um dos fundadores. Fundador da nação. Que passou pelo que passou, por todas as vicissitudes da vida e conseguiu, portanto, liderar o seu povo para a independência. Para a independência. Digamos que foi o Moisés de Angola, não é? O Moisés de Angola que levou, digamos, o seu povo à terra prometida. Internacionalmente, corro o risco de discriminar alguém, mas há uns quantos líderes políticos que merecem o meu respeito, a minha consideração, nomeadamente aqui a nível africano, para além daqueles tradicionais pais da independência dos anos 60 e que são muitos, não é? São bastantes, pelo menos 5 ou 6. Mais recentemente, Nelson Mandela, pela coragem que teve pela capacidade que teve de perdão. Para mim, o grande mérito dele foi mais este. A capacidade de perdão que não é usual nos políticos. Nós virmos, se olharmos para a história, o povo judeu sofreu bastante durante o Holocausto e Israel persegue os seus algozes, persegue os nazis e colaboradores dos nazis até hoje, passados mais de 50 anos. E Nelson Mandela orientou o seu povo a não perseguir ninguém, antes pelo contrário. A fazer a paz, a perdoar aqueles que fizeram mal ao povo. Não a ele como pessoa, individualmente falando, mas os que fizeram mal ao povo sul-africano de uma forma geral. Portanto, esta capacidade de perdão deve ser reconhecida, aliás, está sendo reconhecida universalmente. As próprias Nações Unidas criaram um dia dedicado a Nelson Mandela, portanto, por alguma razão, o fizeram. Uma última questão, Sr. Presidente. O que é que o motiva cada dia que o senhor entra aqui neste palácio, no seu gabinete, para mais um dia de trabalho? Qual é a motivação principal que o leva a exercer politicamente este lugar de presidente? Bom, a minha principal motivação é servir cada vez mais e melhor o povo angolano. Portanto, é o povo angolano que me colocou neste lugar com uma missão muito clara, a de governar o país, levar o país a bom porto. Portanto, se considerarmos que Angola é um navio, levá-lo a bom porto em todos os aspectos. É isso que estamos a procurar fazer todos os dias, com bastante esforço, trabalhando bastante, dormindo pouco, descansando pouco,
mas não temos que nos lamentar por isso. Portanto, se aceitamos o desafio, é para encará-lo de frente, sem lamentações. Portanto, todas as dificuldades que encontrarmos, devemos considerá-las como normais, próprias do ofício. Conseguiremos superar a todas ou não, veremos. Quando chegarmos no fim do mandato, ainda é cedo para se fazer um balanço geral. Estamos apenas a 1 ano e 5 meses. Quando chegarmos ao fim do mandato, e mesmo assim, mesmo aí, com certeza que todos os problemas do país não estarão resolvidos. Ninguém consegue esse milagre. Uma varinha mágica, não é? Esse milagre de resolver todos os problemas de um país, qualquer que seja o país. E Angola não é uma exceção. Sr. Presidente João Lourenço, agradeço ter-me concedido e à RTP esta entrevista. Gostei de conversar consigo e de o conhecer. Muito obrigado por nos receber aqui no Palácio Presidencial de Luanda. Angola tornou-se independente de Portugal a 11 de novembro de 1975. As relações diplomáticas entre os dois países iniciaram-se no mesmo ano.